Salve galera, retornando Enem PPL 2023, passei sem dúvidas. Vamos lá então, né? Vamos fazer então mais a leitura deste item. Vamos direto de voadora para a entrada do aeroporto para começarmos a viagem. E a entrada do aeroporto é exatamente o que? O enunciado. Vamos ler o enunciado e saber o que é que o enunciado quer. No fragmento transcrito da dedicatória ao leitor em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o autor serve-se da figura do narrador defunto para. Pronto, então tá aí, né? Para desqualificar o gênero romance, forma literária a qual Machado de Assis pouco se dedicou. Para ressaltar a inverossimilhança dos fatos narrados, confrontados com a realidade da burguesia carioca do século XIX. Para criticar a sociedade burguesa brasileira da época, valendo-se do uso da terceira pessoa e do ponto de vista distanciado. Para sobrepor a tinta da melancolia ao aspecto humorístico, de modo a valorizar o tom sóbrio e a temática realista típicos do romance burguês brasileiro e, finalmente, letra E, fazer intromissões na narrativa, introduzindo pausas no relato, durante as quais estabelece com o leitor um diálogo de tom sarcástico e provocativo. Vamos então, vamos ao texto, né? Vamos ver qual desses itens aí está mais adequado. Vamos começar. Que Stendhal confessasse haver escrito um dos seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quanto muito 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará o livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ei-lo aí fica privado, ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Tá aí o texto, né? De Machado de Assis. Vamos ver a primeira afirmativa. Desqualificar o gênero romance, forma literária a qual Machado de Assis pouco se dedicou, pelo contrário, né? Machado de Assis escreveu muitos romances, né? Então essa afirmativa é falsa. Ressaltar a inverossimilhança dos fatos narrados, confrontados com a realidade da burguesia carioca? Não, de modo algum. Ele não fala da inverossimilhança, né? Se é verossímil ou não. Ele diz que escreveu na brincadeira, no humor, e que talvez não tenha nem muita gente que vá lê-lo. Ele quer criticar a sociedade burguesa brasileira valendo-se do uso da terceira pessoa? Não. É na primeira pessoa que está escrito o texto, é na primeira pessoa. Sobrepor a tinta da melancolia ao aspecto humorístico, de modo a valorizar o tom sóbrio e a temática realista típica do romance burguês brasileiro. Quando ele fala que vai sobrepor a tinta da melancolia, isso vem também com a tinta da galhofa, que é o aspecto humorístico. Isso está lá realmente. Mas, no entanto, quando ele fala bem assim, que o romance romântico brasileiro ele era tipicamente realista, sob o ponto de vista crítico, na verdade, o romance brasileiro ele era um romance na época muito romântico, né? Muito melancólico. Por isso que ele exatamente diz que vai pintar com a tinta da galhofa, do humor, exatamente para fugir da tendência romântica. Então, o que é que eu tenho? Me parece que a letra é intromissões da narrativa. Sim, ele já está se intrometendo. Tá falando, fazer pausas durante. Sim, ele já está conversando com o leitor. Então ele interrompe a narrativa aí, ele conversa com o leitor, né? E ele diz, e ele tira essas brincadeiras em tom de ironia. Então a melhor opção sobre o Machado de Assis é a letra E. Machado de Assis é um cara que escreve uma narrativa cheia de pausas, conversas com o leitor, num tom bem humorado e num tom também de ironia. É isso aí. A melhor resposta é a letra E.